queridos amigos, minhas queridas amigas, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua paz, nas suas bênçãos, na sua proteção. Narra-se na história do povo antigo, particularmente os fatos mais atraentes da literatura grega, de acordo com o filósofo e historiador Heródoto de Alicarnasso, o extraordinário historiador grego que conseguiu contar uma série de fatos que ficariam marcados ao longo dos períodos históricos e do apogeu da cultura grega antiga, que estando no poder, Creso, o rei da Lídia, uma das personagens mais importantes da sua época, e quando esteve no poderio da Lídia, era o homem mais poderoso do mundo. Creso, que lentamente observava o crescimento daquele que seria o adversário cruel, e mais tarde a história contaria que seria o seu opositor que deveria derrotá-lo em uma batalha, Ciro, o famoso rei dos persas. Creso, percebendo que o exército de Ciro começava a dominar as regiões em volta do mar Egeu e que penetrava na direção das regiões do Mediterrâneo, Creso começava a se preparar para estabelecer uma guerra contra aquele que ele considerava o seu maior adversário. Narra Heródoto, historiador insuspeito porque ateu, materialista, diz esse notável escritor do povo grego, que Creso, sabendo da cultura de se consultar os pitons, as pitonisas, os rixis e os hierofantes, os homens santos e os esotéricos, os grandes sibilas, isso é, os sensitivos, recorre a um grupo de soldados, através dos quais ele deveria enviar consultas ao mundo dos mortos, a fim de depois colher as informações e saber se os deuses da Grécia abençoavam o seu mistério de querer estabelecer uma guerra contra o famoso rei dos persas. Mandou uma série de soldados nas regiões mais distantes e depois de dias peregrinando, seja montados em cima de animais, seja através das caravanas e das galeras, chegavam as informações e as notícias, e diante de uma pergunta que Creso fazia para confirmar ou não a informação se era autêntica ou não, ele sempre balançava a cabeça negativamente, porque eram oráculos falsos. Diz Heródoto de Alicarnasso que depois de quase 2 meses, chegam seus empregados que haviam caminhado na direção de Delfos, o famoso oráculo de Delfos, por onde Sócrates, o pai da filosofia ocidental, também havia passado. E depois de 2 meses eles voltam com a resposta de uma pitonisa que entrou em transe e disse algo para eles. E os soldados disseram: Senhor, eu sei que se trata de um oráculo falso, porque a informação foi muito estranha. Creso sempre fazia pergunta a respeito da guerra, mas para confirmar se era um oráculo verdadeiro, o sensitivo tinha que responder aos soldados a seguinte pergunta: o que é que o rei está fazendo em tal dia e em tal hora? E se o sensitivo em transe adivinhasse corretamente, é porque aquela fonte era autêntica. Era uma tentativa de esquadrinhar aquele fenômeno, de dar um caráter autêntico. E os soldados disseram: a informação, a resposta que recebemos foi profundamente decepcionante. Porquanto a sensitiva, uma senhora já, ficou com os olhos arregalados, pálida, começou a tremer, tartamudear, e começou a dizer: vejo uma tartaruga velha, um cordeiro novo, colocados em uma panela de cobre, e ervas aromáticas em volta. Cheiro sai por determinados orifícios laterais da panela, que envolvem a sala. Posso dizer
que a guerra de Ciro contra a Lídia será infinitamente mais forte para o rei dos persas. E se Creso estabelecer uma guerra contra Ciro, ele será derrotado e se tornará um escravo, um vassalo do ambicioso rei dos persas. Creso, diante dessa informação, deu um soco na mesa, levantou-se e disse: esse é o oráculo verdadeiro, porque eu mesmo, no dia citado, matei um cordeiro novo, uma tartaruga velha, reuni em ervas aromáticas, coloquei numa panela de cobre para cozinhar, eu mesmo me embriaguei com o cheiro que saía da panela. Posso afirmar que esse oráculo é verdadeiro, mas não dando muito valor à segunda informação, resolveu perpetrar guerra contra Ciro, e a história vaticinou que realmente ele foi derrotado e feito escravo do famoso rei dos persas. Esse fato, registrado historicamente, atesta de alguma sorte a excelência do fenômeno paranormal, de alguém que em transe pôde visualizar ocorrências que estão à distância, quilômetros e quilômetros à distância. A capacidade do homem ver através de olhos não físicos, de ter percepções além do tempo e do espaço e de corroborar a tese de que há algo em nós que consegue transcender a matéria, de tal forma que esse fenômeno não é isolado. Narra Filóstratos, historiador do Império Romano e também da Roma Antiga, que no ano 96 da nossa era, encontrava-se na cidade de Éfeso o grande cristão primitivo Apolônio de Tiana. Esse homem que já era nonagenário na época, que pregava a juventude cristã, em determinado momento, diante dos cristãos que se reuniam aos arredores de Éfeso, ali mesmo diante do mar, para ouvir o cristão já ancião pregar. Apolônio de Tiana foi tomado por um surto, os olhos arregalando, a palidez na face, divisando algo que não estava no ambiente, e começou a dizer: vejo agora o corpo dele sendo jogado na água do rio Tibre, que o matem esse miserável, que o seu cadáver seja tirado no rio. Ele acaba de ser assassinado e depois volta ao normal. O grupo de cristãos que o assistiam estavam profundamente estupidificados. E Apolônio de Tiana então fala, para a surpresa geral: acabo de ver a morte de Tito Flávio Domiciano, o imperador de Roma, aquele que nos persegue e nos amesquinha. Esse dia, 16 de setembro do ano de 96, ficariam inscritos os cristãos, algo surpresos e constrangidos, começam a pedir licença e a sair, porque consideravam que o antigo velho cristão estava enlouquecido, talvez vítima de um processo de esclerose. Mas depois de 2 semanas, quando as primeiras embarcações romanas começam a chegar, dando a notícia em Éfeso, Tito Flávio Domiciano teve a sua vida exterminada por um assassinato. Seu corpo foi jogado nas águas do rio Tibre, naquela hora, daquele dia de 16 de setembro do ano de 96, conforme percebido psiquicamente pela paranormalidade invulgar de Apolônio de Tiana. Fato confirmado pelo historiador Filóstrato. Mas em 7 de outubro de 1571, já no entardecer, o Papa Pio V contabilizava as últimas moedas do Vaticano. Era um período amargo para a Europa. As forças papais estavam enfraquecidas. O Vaticano estava sitiado e envolvido pelo Império Otomano. Os turcos, os mouros, os chamados infiéis, estabeleciam uma batalha cruel contra o exército papal. Havia poucos soldados sobrando e as forças do Império Otomano eram infinitamente maiores. O exército papal a qualquer momento poderia ceder à guerra. Aquela batalha que mais tarde seria considerada a mais notável do ponto de vista estrategístico da Idade Média, a Batalha de Lepanto. Nesse dia, 7 de outubro de 1571, ao lado do cardeal Bursotti, ele abre a janela do Vaticano, na Catedral de São Pedro, olha para o céu já quase escuro do Vaticano, ora demoradamente, ao lado do cardeal que era sua testemunha, e começa de repente a sentir um calor, uma alteração de temperatura, uma queda de pressão que é segurado pelo seu auxiliar.
De repente ele começa a ter uma espécie de surto e começa a ver, vejo no Golfo de Corinto, Dom Juan de Áustria, o comandante das forças papais. Corinto está ensanguentado de cadáveres, mais de 100 mil mortos, 8 mil embarcações destruídas. Vejo o exército papal dando a volta, estabelecendo uma batalha. Vejo o nosso exército ganhando, vitorioso, que o matem todos os infiéis. E depois volta à lucidez habitual, diante do espanto do seu cardeal auxiliar, e diz: Dom Juan de Áustria acaba de vencer a batalha de Lepanto, em Corinto. Vamos celebrar um Tedéu, vamos fazer uma missa. As forças católicas saíram vitoriosas. E essa informação, mais tarde, seria confirmada graças às informações notáveis de alguns escritores, entre os quais Cervantes, que por curiosidade estava presente na batalha e foi preso pelos turcos. A princípio, o autor de Dom Quixote escreveu com propriedade essa que é uma das batalhas mais curiosas e mais interessantes da Idade Média e da história da humanidade. Anos mais tarde, esses fenômenos se repetem. Um deles ficaria, de alguma forma, assombrando a cultura europeia do século XVIII. Fenômeno esse que foi tão extraordinário que a maior mente filosófica do mundo na época, o filósofo prussiano Immanuel Kant, escreveu sobre o acontecido sem conseguir entender o que é que havia passado. Estando em um jantar elegante, na cidade de Gotemburgo, a cidade que hospedava naquele dia uma série de personalidades da ciência. Era um sábado, a data não foi devidamente anotada. Um sábado de setembro de 1759. Vários intelectuais ali em Gotemburgo. Um deles se levanta para começar a falar, fazer um discurso. Era um cientista e um filósofo, um escritor respeitado. De repente começa a ter um mal-estar, algo estomacal, fica pálido e começa a ver algo e que narra e que estaria acontecendo a mais de 300 milhas de distância. Emanuel Swedenborg começa a dizer: vejo a capital nossa, a capital da Suécia, sendo devorada pelas chamas. Estocolmo está sendo consumida por um incêndio cruel. E volta à normalidade para depois aquela informação ser confirmada a respeito desse incêndio que tomou conta da capital da Suécia. Mas aqui no Brasil, um pouco tempo depois, encontraremos o educador brasileiro, na cidade de Sacramento, Eurípides Bassanufo, tendo ausências estranhas em plena sala de aula, nas quais ele visualizava acontecimentos à distância que os seus alunos podiam confirmar. Uma das suas discípulas, e que era da sua família biológica, disse que em determinado momento um senhor foi lhe pedir ajuda, e ele, ao receber o senhor dizendo: minha mulher está tendo um parto complicado, em um interior aqui, em uma região do interior aqui, de Minas Gerais, e ele disse: eu já estive lá, já havia distância, já pude perceber, e já ajudei no parto psiquicamente à distância, em fenômenos que recordam de alguma forma aquilo que aconteceu com Santo Antônio de Pádua, que estando pregando na Itália, em Pádua, de repente tem uma ausência, começa a tremer, tem uma certa ausência, e foi visto, percebido, caminhando em Lisboa, em Portugal, entrando num local que era uma espécie de fórum, onde intercede junto às autoridades locais, provando que o seu pai, que havia sido acusado de um crime que não houvera cometido, e demonstrando que ele era inocente, salvando a vida do genitor à distância. Fenômeno que a parapsicologia chama de bilocação. À semelhança do que aconteceu com Teresa de Ávila, com Ligori, com São Francisco de Assis, com Santa Brígida da Suécia, com Santa Rita de Cássia e de uma série de outros indivíduos notáveis na religião e fora da religião, demonstrando que o homem pode visualizar e perceber fenômenos que não estão na sua esfera física, pode visualizar e ouvir acontecimentos que não se dão na sua realidade espaço-temporal. Allan Kardec, no entanto, no capítulo que nos serve de tema da emancipação da alma, segunda parte de O Livro dos Espíritos, parte essa que se dedica a desdobrar e aprofundar o estudo das relações que existem entre o mundo material
e o mundo espiritual. Parte essa, aliás, que resultaria mais tarde na publicação da obra O Livro dos Médiuns, que é o trabalho experimental, o guia prático de prática espiritista, como ele gostava de dizer, ou prática de ciência espírita. Allan Kardec examina esses fenômenos da emancipação da alma. Emancipação da alma que ele coloca num termo abrangente para abranger todos esses fenômenos, desde a visão psíquica à distância, que nós falamos aqui, que mais tarde seria chamado de clarividência, até o êxtase, o sonambulismo, a letargia, a catalepsia. E os espíritos dizem a ele que todos esses fenômenos é um só que em níveis de intensidade diferente. Os espíritos chegam a dizer a Allan Kardec que em um nível rudimentar, em um nível muito ainda primário, dá a nós todos a inteligência emocional, a capacidade do jogo de cintura, da flexibilidade, que é uma forma de emancipar psiquicamente e sentir o outro, e perceber o outro, e agir de acordo com a perspectiva simbólica do interlocutor. É o terapeuta, é o orientador que sabe conversar e sabe dialogar de acordo com a realidade do seu aluno, do seu discípulo, do seu aprendiz ou do seu paciente. Essa capacidade psicológica de alteridade, de se colocar no lugar do outro, é também um nível básico de emancipação da alma. Em estados mais avançados, nós temos outros níveis de emancipação da alma, que Kardec chama esses que nós citamos aqui historicamente de dupla vista. O fenômeno através do qual a alma vê, não é o corpo que vê, é a alma que vê. Fenômeno que é uma faculdade da alma, portanto a capacidade anímica. Isso é interessante a gente examinar. Quando nós lemos as páginas do Livro dos Espíritos, fica claro que essa não é uma faculdade a rigor, depois eu vou explicar melhor no final da palestra, sem dar spoiler. A rigor, é uma capacidade anímica e não mediúnica. Por que anímica e não mediúnica? Porque para eu emancipar, eu não preciso de outro espírito para fazer isso. É a minha própria alma que faz. Sou eu espiritualmente que faço. Quando é uma capacidade mediúnica, eu preciso de uma entidade, por exemplo, uma psicografia. Eu escrevo sob a influência do espírito. Isso é mediúnico, porque precisa do espírito. Mas a capacidade de sair do corpo não precisa de espírito nenhum. A rigor, nós podemos sair, portanto, a capacidade da alma. É uma faculdade do próprio indivíduo. Portanto, paranormal. Porque há fenômenos que são paranormais sem serem mediúnicos. Embora todo fenômeno mediúnico é também paranormal. Mas há fenômenos que o próprio psiquismo, a telepatia, é um fenômeno anímico, paranormal, mas não é mediúnico. A capacidade de mover objetos com a mente, telecinesia, psicocinesia, esses fenômenos que a parapsicologia estuda. Pré-cognição, conhecimentos do passado, do futuro. Retrocognição, acesso ao conhecimento do passado. Psicometria, fenômenos que a rigor são faculdades da alma. Fenômeno da presciência, a capacidade de antecipar o futuro, a premonição. A rigor é uma capacidade anímica, que aconteceu com João em um Apocalipse, ou com Nostradamus com as suas centúrias. Mas, estamos dizendo a rigor, porque é mais complexo do que isso, e a gente vai entender adiante. Allan Kardec, no entanto, diz que são o mesmo fenômeno em níveis de intensidade diferente. E chega a perguntar aos espíritos, como se pode julgar da liberdade do espírito durante o sono? Ele fez essa pergunta porque na pergunta anterior ele pergunta o que é que acontece com o espírito quando o corpo dorme? E os espíritos respondem, é a mesma coisa de você perguntar se o prisioneiro gosta de ficar encarcerado. Se houver oportunidade, o encarcerado se libera da prisão. Os laços se afrouxando e o corpo entrando em amortecimento da consciência, o espírito se aproveita para se liberar, afrouxar os laços, libertar-se, pelo menos parcialmente. É por isso que às vezes a gente nem está dormindo,
a gente ainda está naquele claro escuro, aquele pré-sono, às vezes a gente está quase adormecendo, a gente ouve um monte de coisa, vê um monte de imagem, só passaram 5 minutos e a gente viu um monte de coisa nesse estado pré-sono. É porque a velocidade do pensamento, a velocidade da alma, o espírito se emancipa e aí acontece qualquer coisa no corpo, a alma volta, o espírito retorna, porque está ligado, vinculado psiquicamente, retorna e a gente tem a sensação que passou um tempo todo que a gente viu um monte de imagem e só passaram 5 minutos. Então são essas manifestações que todos nós temos em maior ou menor grau, em maior ou menor nível de intensidade. O sonho, e aí Kardec pergunta, como se pode julgar da liberdade do espírito durante o sono? E os espíritos respondem, pelos sonhos. Os sonhos são reflexo da emancipação da alma durante o sono. O que significa dizer que durante o sono a alma vivencia experiências de desprendimento. Agora, quando a gente volta no corpo, a gente assimila fragmentos dessa experiência. Porque se a gente dorme 8 horas, ninguém lembra de 8 horas de sono. É um filme mais longo do que Ben-Hur, só Star Wars, para competir. Star Wars é coleção. Então, é claro que não é nesse sentido. Nós temos fragmentos. Por quê? E Kardec examina isso. Primeiro, porque a experiência do espírito fora do corpo, ao voltar à matéria, o espírito sofre a influência do corpo, do organismo, da biologia, dos impulsos animais, o cérebro denso de carne abafa determinadas percepções mais profundas, ao mesmo tempo se mistura com as preocupações que a gente tem. Por isso que às vezes a gente está preocupado com alguma coisa e sonha com aquilo. Freud, na psicanálise, quando fala dos desejos reprimidos, tem razão. Tem razão em parte. Não tem razão total. Em nossa opinião, tem parcialmente razão. Alguns sonhos são freudianos. Os sonhos eróticos, os sonhos dos desejos reprimidos, os sonhos dos impulsos mal administrados, aquilo que a gente gostaria de fazer, mas não pode ou não deve, e sonha com aquilo. Há pesquisas notáveis sobre sonhos, demonstrando a tese freudiana, ratificando. São sonhos do inconsciente. São sonhos do material que está no inconsciente que a gente não digeriu, não conseguiu elaborar, não conseguiu solucionar. Então, é óbvio que há essa influência. Mas há também uma mistura das vivências da alma fora do corpo. Daí essa ideia de que sonhou com casamento é morte, sonhou com morte é casamento, sonhou com cobra, joga no bicho que ganha. Não é bem assim. Porque se eu sonho uma coisa e você sonha com a mesma coisa, talvez os sonhos tenham mensagens inconscientes diferentes. Porque aquele mesmo objeto com o qual eu sonhei representa algo para mim que representa algo diferente para você. Por isso que os grandes psicanalistas, de Freud a Erich Fromm, de Adler a Jung, gastaram ou utilizaram os maiores anos das suas vidas tentando entender o mecanismo do sonho, porque é muito complexo, para interpretar os sonhos. Não é tão fácil, não é tão simples assim. Kardec chega a perguntar se os sonhos têm algum significado. E os espíritos dizem que muitas vezes tem, ou sempre tem, mas muitas vezes tem um significado para o espírito e não para o homem encarnado. Para a criatura, ou seja, não tem nenhum sentido para a gente enquanto encarnado, mas tem sentido para nós enquanto espíritos. Então vejamos que a coisa é muito mais complexa do que nós imaginamos. Em uma obra de André Luiz notável, nunca me esqueço, de 2 vizinhos que viviam brigando, essas brigas deliciosas de vizinho que quase não se encontra por aí. E aí havia naturalmente uma situação a ponto de haver perigo de um assassinar o outro, de um agredir o outro. E aquele que tinha melhores sentimentos foi liberado da matéria durante o sono. O outro foi também liberado. Os dois, os espíritos bons, organizaram o encontro de ambos. Porque esses dois que haviam reencarnado perto, por vínculos do passado, haviam sido vínculos difíceis e inamistosos de vidas anteriores. Aquele vínculo atual era reminiscência de uma encarnação passada. E por isso se encontraram na vida presente e o conflito estava retornando. Curioso. Os espíritos colocaram os dois de frente, começaram a doutrinar os dois, né? E havia um cerco, os espíritos fizeram uma espécie de círculo para cercar os dois litigantes.
Mas aquele mais resistente estava tão apavorado que queria romper o cerco. De qualquer jeito. O outro que tinha sentimentos melhores, os bons espíritos iam, não, chegue para ele, peça perdão, converse com ele, dê a mão, para ver se esse ressentimento vai diluindo e quando voltar ao corpo eles acordarem, vocês acordarem melhor. E aquilo foi como se fosse uma hipnose. Só que o outro estava tão resistente, tão apavorado, que conseguiu driblar o cerco dos espíritos, sair correndo, mergulhar no corpo e acordou. A esposa do lado disse, o que é isso que você acordou gritando assim? Ele disse, eu tive um pesadelo terrível, você não sabe. Eu sonhei que estava numa delegacia. Tinha policiais assim em volta de mim. Os policiais colocaram um bandido asqueroso na minha frente. E eu tentando fugir e eles não deixavam. Mas era um sentimento de pavor. Eu não quero sonhar mais com isso. É o que o cérebro dele decodificou. Então vejamos que os sonhos não são tão simples assim de serem examinados, Aliás, há vários casos na literatura de André Luiz que fala a respeito disso. O que é importante aqui a gente salientar é que a emancipação da alma pelo sono é uma espécie de exercício de emancipações cada vez mais acentuadas. Joana de Ângeles, em uma obra, vai dizer algo que quando eu li pela primeira vez eu me arrepiei. Porque ela diz assim que todo momento do sono é um treinamento para a morte. Olha que delícia. Pobre de quem vai dormir hoje aqui. Mas não tem jeito, porque se não dormir, adoece, surta. Todo sono é um dia que você treina, porque o sono e pelos sonhos é uma emancipação parcial. A morte vai ser a emancipação total. Portanto, todo dia nós estamos exercitando aquilo que um dia vai acontecer com a gente de maneira definitiva, que é o processo de liberação total. E Joana ainda vai mais, porque espírito superior não é gente, viu? Ela ainda diz mais, por Divaldo Franco ela diz assim, por isso, já que tu não tens garantia que vai voltar no dia seguinte ao corpo, porque pode ocorrer de você se liberar, os vínculos se partirem porque chegou a sua hora e você desencarnar, já que tu não tens garantia que vai voltar, prepara-te todo dia para a viagem, psiquicamente, porque se te preparares e ao dormir, dormir bem, despertarás, e se acontecer alguma coisa, despertarás bem e amparado. Agora, se por acaso, no estado pré-sono, tu acumulares conflitos, cultivar ideias deprimentes, se aconselhar com o travesseiro, veja se travesseiro é conselheiro de alguém. Se você procurar cultivar ideias perturbadoras, fazer do estado pré-sono um estado perturbador, assistir cenas de violência, de agressividade, de sexo explícito, aquelas fixações ficam. E no momento em que a gente diz libera do sono, a gente vai buscar aquilo que a gente estava alimentando psiquicamente, vai para as mesmas regiões, para os mesmos redutos no mundo espiritual que a gente havia alimentado antes do corpo. E se desencarnar, desencarna mal. André Luiz, em Missionários à Luz, narra um caso de uma pessoa profundamente orgíaca, que vivia nos excessos, e quando chegava em casa ele desdobrava e ia para os locais de prostituição e de excessos com os quais ele se locupletava. E os bons espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio e não violentam aquilo que a gente quer, mesmo fora do corpo. Então, vejamos que é uma questão bastante significativa. Essa realidade da emancipação da alma, do treinamento para a vida liberta da matéria. A verdade é que na base desses fenômenos há uma função que Gabriel Delany, o discípulo de Allan Kardec, no livro A Alma Imortal, vai chamar de expansibilidade. O perispírito, diz Gabriel Delany, esse corpo sutil da alma, tem uma propriedade plástica de expansibilidade. Quando o corpo relaxa, adormece, há uma expansibilidade no corpo espiritual. Há a semelhança do que acontece em meditação, em oração, em recolhimento. Os médiuns aqui presentes sabem. Estou falando dos médiuns, não porque é algo exclusivo dos médiuns, porque não é privilégio de ninguém, mas porque os médiuns, como têm uma sensibilidade às vezes mais acentuada, sentem de maneira mais frequente isso. Quando estão em recolhimento, muitos depoimentos eu ouço assim. Eu começo a ficar em recolhimento, começo a orar, começo a meditar e sinto como se estivesse crescendo, subindo, como se estivesse expandindo. É o perispírito.
e a emancipação da alma, a saída do corpo. Quem leu as obras de Ivone Pereira vai ver a descrição que ela faz disso. Ela às vezes recostava na cadeira, concentrava e saía conscientemente do corpo. E ia na direção do... Às vezes alguém ia para ela desabafar, fazer uma consulta, né? E ela saía do corpo e ia na residência da pessoa para ver qual era o problema que estava vivendo. Às vezes era um parente enfermo, era uma realidade espiritual que ela visualizava fora do corpo. Tanto é que o livro Memórias de um Suicida, que ela escreveu, ela coloca no prefácio que não era psicografia propriamente falando. Porque não foi um fenômeno de escrita indireta. Ela saiu do corpo, guiada por Camilo Castelo Branco, Leon Denis e Charles, e era levada para o mundo espiritual, via as cenas, e ao voltar ao corpo ficava tão impregnada daquelas cenas que escrevia aquilo que ela viu. Não foi, a rigor, uma psicografia no sentido estrito da palavra. Então, nós vemos aí a ideia da expansibilidade, do perispírito e a emancipação consciente. Nós temos casos fantásticos na história também da humanidade. Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia, visitado pelo poeta Virgílio, que o retirava do corpo e o levava. Teresa de Ávila disse que muitas vezes em sonho era levada ao purgatório pelo próprio Jesus para ver as cenas dantescas do mundo espiritual em sofrimento, a fim de que ela se preparasse para não incidir nos mesmos equívocos. São Francisco de Assis e outros, nós vemos esses relatos. Dante, citado, tinha um filho chamado Jacopo, que uma das maiores personagens da Idade Média, chamada Boccaccio, narra que o seu filho, de Dante, quando o pai morreu, sonhou com o pai que lhe apareceu muito pálido, que pegou pela mão, levou até o local onde havia morrido e mostrou, atrás de uma cortina, por detrás de um quadro, um cofre, e diz, aí está o resto da Divina Comédia. Ele despertou, fez o mesmo caminho que ele fez durante o sonho, ou seja, não era um sonho propriamente falando, era um desprendimento. Chegando lá, ele viu o mesmo local, a cena, o local onde Dante vivera, o local onde ele morrera, e atrás daquela cortina ele conferiu, estava lá um cofre. Ao abrir, estavam os 13 cantos do capítulo O Céu, da Divina Comédia, a maior obra da Idade Média, fenômeno de emancipação da alma. Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, tem uma vida cheia de fenômenos de emancipação da alma. Um dia disse ele que ele sonhou, que via o mundo e uma onda tomando conta do mundo, envolvendo a Europa. 1912, quando ele desperta, ele diz, não vai durar muito tempo, para que a Europa seja destruída por uma grande guerra mundial. 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. Jung tinha fenômenos espantosos que aconteciam com ele. Um amigo seu morreu, ele foi para o enterro, chegando em casa, ele mesmo contou isso numa das suas biografias. E ao chegar em casa, ele adormece e sonha com o amigo. O amigo pega pela mão, leva até a sua residência, que ele conhecia, porque era um amigo muito íntimo, ele conhecia. Ele entra na residência, vai até uma sala, tem uma biblioteca na sala, o amigo o encaminha até um local, que era a segunda prateleira, de baixo para cima, à esquerda, 5 livros encadernados em tom vermelho, e um deles, do escritor francês Émile Zola. Jung desperta, quando era de madrugada, ele esperou amanhecer, faz o de jejum, sai de casa, faz o mesmo trajeto que ele fez durante o sonho, chega na casa do seu amigo falecido, toca a porta, a esposa, viúva, portanto, do amigo, o recebe, ele pede licença, vai até a sala, a biblioteca, e ali está, 5 livros encadernados em tom vermelho, um deles, Émile Zola. Ele tira o livro, porque só tinha um autor assim, né? E ele viu assim. Quando ele tira o livro, estava o título do livro, A Herança dos Mortos. Jung vai dizer, eu não sei como é que se deu isso, porque ele tentava negar o fenômeno. Eu não sei como é que se deu isso, mas o meu inconsciente saiu do corpo e viu coisas que eu não vi antes. E mais tarde vai dizer que é um fenômeno arquetípico do medo na morte, mas não conseguiu explicar essa emancipação da alma e a constatação desses fatos. Fenômeno de emancipação da alma. Nós dissemos, no começo do nosso discurso, que o fenômeno é anímico, é da alma. E é, a rigor é, mas não é tão fácil assim de entender. Porque até onde
acaba a faculdade anímica e até onde começa a mediúnica, essas coisas se misturam na prática. Em muitas ocasiões, onde há animismo, há também mediunismo. E essas coisas se entrelaçam. Querem ver uma coisa? O sonambulismo, que Allan Kardec examina também no capítulo da emancipação da alma. Se o sonho é uma emancipação da alma, o sonambulismo é uma emancipação da alma mais acentuada. No sonambulismo, o espírito se libera do corpo, mas é uma emancipação tão acentuada e ao mesmo tempo envolve a matéria por aquilo que o espírito sente ou pensa que o corpo atende. Como se controlasse o corpo com um controle remoto. Vou colocar numa figura grosseira aqui, é mais ou menos isso. Então o indivíduo dorme com sede, o espírito fora do corpo sofre a influência da matéria, então fica querendo beber água, sede. Imprime no corpo, o indivíduo sonâmbulo vai na geladeira e bebe água. Ou faz alguma necessidade fisiológica, de preferência no banheiro. Por que não lembra quando volta? Porque a emancipação da alma é tão acentuada que o cérebro não registra. É interessante porque Allan Kardec tem um texto que ele vai dizer assim: o sonambulismo é uma luz projetada na psicologia do futuro. Até hoje essa profecia ainda não se cumpriu. Porque quando a gente pega a psicologia, e especialmente a neurologia, o sonambulismo quase não é estudado. É considerado um transtorno do sono e nada mais. Por que Allan Kardec falou isso? Porque no sonambulismo, ele diz isso, no sonambulismo a gente vê a independência da alma com relação ao corpo. O sonâmbulo muitas vezes diz coisas que estão acontecendo à distância. Como é que ele está vendo, se não é com os olhos? Como é que ele está percebendo psiquicamente? Então tudo isso vale a pena a gente aqui colocar, que tem a ver com esses fenômenos maravilhosos. Allan Kardec examina o êxtase, fenômeno que aconteceu com santos, com criaturas bastante espiritualizadas, Teresa de Ávila, como eu já citei, outros, que tiveram êxtase, e os espíritos chegam a dizer a Allan Kardec que, a depender da situação, o indivíduo pode desencarnar, porque a emancipação ainda é mais acentuada que no sonambulismo, a ponto de poder acontecer a morte biológica. Se na catalepsia já pode acontecer, lembremos do Evangelho de Jesus. Jesus chega e Lázaro já está cheirando mal, em estado de decomposição. O fenômeno da catalepsia, quem estuda os fenômenos da catalepsia sabe que aqueles que viverem esse processo às vezes começam a se decompor. Recentemente na Suíça, uma mulher foi colocada já na gaveta para mais tarde ser encaminhada para o sepultamento e acordou dentro de um saco plástico, com atestado de óbito, com morte encefálica, fenômeno de catalepsia. Hoje é mais raro por conta do diagnóstico de morte ser mais preciso, mas aconteceu, saiu numa revista de circulação nacional, esse fenômeno de catalepsia, de morte aparente. E o Evangelho de Jesus diz que quando as irmãs de Lázaro chegam até ele e dizem assim: você chegou muito tarde. Jesus responde: não, Lázaro não morre, apenas está dormindo. E com o influxo magnético do mestre, os laços que eram sutis e que poderiam se romper, que mantinha ele na matéria, foram fortificados pela fluidoterapia, no caso de Jesus elevada a alta potência, e Lázaro retorna na chamada, entre aspas, ressurreição de Lázaro. Fenômeno explicável pelas leis do magnetismo, da fluidoterapia, pelas leis da irradiação psíquica. Então o êxtase, Kardec vai dizer que o êxtase acontece muito claramente em estados de doença, de comoção, parêntese. O que é que vocês acham das experiências quase morte, se não o estado de êxtase? Em que o indivíduo está quase morto mesmo, às vezes com parada cardiorrespiratória, aí vê uma luz, vê um mentor espiritual, vê um túnel, aqueles relatos comuns da experiência quase morte. Um êxtase. E volta à matéria, mas suscetível e correndo perigo de desencarnar. Todos esses fenômenos vale a pena ser examinados com uma propriedade maior, porque aqui estamos descrevendo eles de uma forma geral, abrangente, sem aprofundar tanto. Vale a pena ler as páginas de O Livro dos Espíritos. Vale a pena compulsá-las, porque ali nós encontramos um material rico, um conteúdo riquíssimo sobre esses conceitos maravilhosos da emancipação da alma. A capacidade anímica, aspas, porque Ivone Pereira, em uma obra sobre mediunidade, vai dizer, é anímica, mas quase sempre as faculdades mediúnicas desabrocham, tendo origem em faculdades anímicas. O que é que eu quero dizer com isso? Ao longo da evolução, coloque aí séculos e séculos,
O que é que o homem fez senão comer, reproduzir e dormir? Comer, reproduzir e dormir. Sensações fisiológicas ao longo do tempo. Qual eram os momentos onde ele transcendia? No momento do sono. André Luiz vai dizer isso em Evolução em Dois Mundos. Agora imagine milênios, os espíritos, mesmo de maneira vulgar, saindo do corpo, confabulando ali mesmo, naquela atmosfera vulgar, voltando ao corpo. Saindo do corpo, confabulando e voltando nessa atmosfera vulgar. Durante milênios, o espírito, mesmo que não quisesse, ele foi obrigado a ir elastecendo essa capacidade de emancipar. O que é que isso quer dizer? É que nessa faculdade de sair, eu começo a entrar em contato com os espíritos. Por isso que a faculdade inconsciente profunda é chamada de sonambúlica. Porque o sonambulismo é uma faculdade da alma. O indivíduo sai do corpo. Mas quando o sonâmbulo sai do corpo e entra em contato com outros espíritos, recebe mensagens e passa a mensagem para o corpo daquilo que ele recebeu no além, fora do corpo, já é, não anímico, mediunidade sonambúlica. Porque já está no meio. A faculdade mediúnica é quando a gente está no meio. O animismo é sair do corpo, mas quando eu travo o contato com outro espírito e sou o instrumento de uma mensagem que chega ao mundo, já é mediunidade sonambúlica, como escreve o espírito André Luiz. Daí, meus amigos, tudo isso para dizer que todas essas faculdades podem se desenvolver. Kardec vai dizer, há alguns casos que se desenvolvem espontaneamente e não vale a pena forçar. Aliás, nunca vale a pena forçar. Mas em outros casos, pelo recolhimento, pela oração, pela espiritualização, nós podemos elastecer mais as faculdades que temos. O que significa dizer que se nós fizermos silêncio interior, se nós adestrarmos a nossa mente para a concentração profunda, para o silêncio interior, para a meditação, para reflexões espirituais, não garanto necessariamente que teremos uma visão psíquica à distância ou um fenômeno retumbante, mas eu garanto que nós sentiremos, que nós perceberemos, que nós emanciparemos mais, que nós ouviremos o mundo dos espíritos ao nosso redor, que perceberemos as realidades da alma, que transcenderemos um pouco mais a matéria e seremos mais psicológicos do que fisiológicos. Seremos mais mentais do que orgânicos. Seremos homens e mulheres mais emocionais do que homens e mulheres instinto, em função dessa emancipação da alma. Para concluir o nosso comentário e encerrar o nosso discurso, lembro que no início da nossa trajetória espírita, não se trata de nada especial, algo vulgar que acontece com muita gente, mas a mim me impressionou muito. Com 16, 17 anos, entrando em contato com a obra da codificação, e não faz muito tempo, foi ontem, e naturalmente que me deslumbrando com as teses kardecianas, fazendo as primeiras experiências em reuniões doutrinárias como essa, que mais tarde resultaria na prática mediúnica dentro de uma reunião especializada, ficava deslumbrado com as teses kardecianas. E um dia, eu me recordo que nós havíamos conhecido em infância, tivemos uma segunda mãe, que foi uma tia nossa, irmã de meu pai, que ajudou a minha mãe a cuidar de mim e de minhas duas irmãs. E ela foi um anjo tutelar na minha vida, especialmente na vida de minha irmã do meio, que eu tinha muito vínculo com ela e sofreu muito por uma desencarnação dolorosa, uma leucemia cruel, que a gente viu em alto estágio de dores, que ela suportou heroicamente. Era uma pessoa dedicada ao bem, cristã. Mais tarde, muito tempo depois, eu soube que ela frequentava uma casa espírita, eu nem sabia, uma casa espírita irmã desta aqui em Salvador. Mas eu me lembro que, mais ou menos com 17 anos, ela já havia desencarnado há 2 anos, mais ou menos. Eu estava na sala do prédio onde morava na época, lendo o livro dos médiuns, eu me recordo. E eu adormeci. Estava na época nas preparações de prestar vestibular, mas ao invés de estar estudando o módulo do vestibular, estava estudando a codificação. E aí, eu adormeci e senti-me sair do corpo. Só mais tarde, a descrição de Ivone Pereira falando sobre os tremores, né? Porque é a dissociação molecular do perispírito em relação ao corpo. Eu senti um tremor que envolvia os membros inferiores e ia subindo. E só mais tarde eu vi a descrição, né? Porque o desprendimento ocorre assim, de baixo para cima até o chakra coronário, que eu espero que não aconteça comigo o chakra coronário, porque a ligação
que desprende-se por completo só na morte. Então não quero agora, por enquanto, para mim. Mas eu senti-me desprender, aquele tremor, aquela mudança de temperatura, senti-me sair do corpo. É uma sensação indescritível, porque ao sair da matéria, é uma sensação que não é uma locomoção convencional, obedece algo ao impulso do pensamento. Por isso, a educação psíquica é muito importante nesse momento. Eu olhei para o corpo, achei tão bonitinho aquele corpo ali deitado, mas enfim. E eu me sentia deslocar com uma velocidade e comecei a me deslocar na direção de um dos cômodos da casa, onde estava meu pai, sentado, conversando com um amigo nosso em comum, um amigo dele em comum e amigo meu também, um senhor hoje de idade, e eu me aproximei e ouvi a conversa. E quando eu olhei para o lado, estava ela, que é a irmã dele, ele foi o filho caçula, foi o irmão caçula dela, ela inclusive foi mãe praticamente dele, dada a diferença de idade, cuidou dele, porque ele foi um filho temporão. Eu olhei para ela, olhei para ele não havia, eu vi os dois, e ele também não me via. Eu disse, meu Deus, eu não posso desencarnar, esse negócio de meu pai não me ver, é um negócio de desencarnado. Então eu disse que seja rápido, eu olhei para ela, abracei, eu senti o abraço como se fisicamente fosse. Um perfume que ela usava, que a gente reconhecia, ficou em mim. E eu comecei a conversar. E eu disse a ela, na época eu frequentava a casa Paulo Estevam, uma casa irmã, e eu frequentava as doutrinárias, e orava, colocava o nome dela, orava psiquicamente, né? E eu ia falar isso, eu ia falar algo do tipo, você me ouve, você escuta as minhas orações, você me acompanha? Só que ela parecia, eu não entendia doutrinariamente o que é que era isso, né? Só hoje. Ela parecia decodificar meu pensamento e adivinhar. E antes de eu falar qualquer coisa, eu verbalizar, ela diz, meu filho, eu não preciso acompanhar você presencialmente para receber as suas preces. Eu as recebo todas. E eu queria perguntar como é que você está. E ela respondeu, a gente tem o que a gente merece. Eu me lembrei de Jesus, a cada um, segundo as suas obras. Eu sorri para ela e ela disse, eu recebo suas preces. E disse outras coisas que não é importante nesse momento. Fez algumas considerações e eu me senti depois voltar ao corpo, voltar. E é interessante que eu fui voltando, fui encaixando na matéria e ao despertar fisicamente, eu continuava ouvindo a conversa, como se a conversa não houvesse parado em um momento nenhum. Eu ouvi o diálogo, meu pai estava falando em voz alta no quarto. Aquele fenômeno me impactou profundamente, porque foi uma experiência cabal, não alucinatória, porque ele continuava conversando, o enredo da história, o conteúdo do diálogo eu via. Veja que invasor de privacidade, ele conversava e eu via psiquicamente. E mais tarde eu via, mas já ouvia à distância mesmo. E aquilo me impactou profundamente. Mais tarde, em uma palestra numa cidade fora daqui de Salvador, em outro estado, inclusive não foi nem na Bahia, eu estava falando sobre a imortalidade da alma, e de repente eu falava sobre a imortalidade da alma, eu sentia a presença dela. É uma sensação difícil de descrever, porque a sensação é que ela estava atrás de mim, mas eu a via. Os médiuns sabem do que eu estou falando, porque não é ver com os olhos. Tanto é que os médiuns muitas vezes veem o espírito, fecham os olhos e continuam vendo, porque é o espírito que vê. E eu a via, mas não a via com os olhos, era uma sensação de presença que se aproximou de mim, eu me emocionei na hora. Eu me sensibilizei, contive para que ninguém percebesse, e algo dentro de mim me dizia, não é uma voz, era uma mensagem intracraniana, como se viesse dentro da cabeça. Ela dizia, continue, fale, diga que os mortos vivem, que nós estamos de pé, que a vida continua após a morte, que nós esperamos aqueles que estão no corpo. Diga que aqueles que nós amamos, que já se foram, permanecem esperando aqueles que estão na retaguarda no mundo material. Diga que a morte não mata a vida. Eu me emocionei, continuei a falar. E falei, e até hoje não paro de falar, como vocês podem ver. A imortalidade da alma, a emancipação. Tudo isso são indícios de que estamos encaminhando para uma era uma era mais espiritual do que uma era fisiológica. Uma era em que a natureza espiritual, conforme diz Allan Kardec, predominará sobre a natureza animal. Portanto, pensemos nessas reflexões. Muita paz.